Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Dando continuidade à exposição do livro de Atos, neste primeiro semestre, com o desafio de tentarmos entender um pouco mais sobre a igreja. Nós, semana passada, falamos um pouco do primeiro momento do capítulo 2, que vai do verso 1 ao verso 13, e percebemos alguns detalhes naquele texto, quando, em resposta da oração dos discípulos, eles foram cheios do Espírito, e ao receberem o enchimento do Espírito, ali no descer do Pentecoste, a palavra nos traz a ideia de uma tempestade descendo de maneira incalculável sobre aqueles discípulos, de modo que os enche, dando então a confirmação da vinda do Espírito e o cumprimento de uma profecia, de maneira que eles percebem audivelmente, visivelmente, e percebem também por meio de sua fala. Eles recebem então o dom de falar em outras línguas e vão para o meio da festa do Pentecostes. E no meio da festa do Pentecostes, ali reunidos cerca de 17 a 18 nações, eles então começam a ouvir um milagre. O milagre então de ouvirem galileus incultos que não sabiam falar outras línguas e agora estavam falando nas línguas nativas daquelas nações, e isso então promove algo muito claro, e eles começam a se inquietar, e o inquietamento deles provoca então uma reação, quando eles dizem: quem são estes galileus? E a reação deles, uns ficam perplexos e outros dizem: eles estão embriagados. Essa primeira parte desse capítulo nos mostra então o momento que acontece a descida do Espírito e o que acontece nesse momento, dando então para nós as respostas positivas desse descer do Espírito, desse momento histórico, desse momento de cumprimento. Ao olhar para isso, o apóstolo Pedro, como nós vamos ver hoje, ele diz: hoje se cumpre aquilo que o profeta Joel profetizou. Nós percebemos que esses primeiros versos então nos dá essa base. Esse segundo momento, uma leitura até um pouco mais densa, nós vamos perceber então que o apóstolo Pedro, ele vai agora começar a explicar, e a sua primeira pregação após o evento Pentecostes começa. E aí nos dá algumas bases interessantes para, inclusive, formatar as nossas pregações. Pois se nós percebermos esse texto, nós vamos começar a analisar a pregação do apóstolo Pedro. Você vai ver então uma introdução, uma elucidação, uma argumentação e uma conclusão. Então, de maneira simples, parece que, como hoje, alguém está pregando, elucidando o texto e, por fim, aplicando. Algo nada corriqueiro como nós acontecemos nos nossos dias. Mas eu queria que você, então, não só se apegasse às minhas palavras, eu queria que você lesse comigo o texto. Eu sei que é uma leitura um pouco mais densa, mas é de extrema importância. Nós lemos a partir do verso 14. Atos, capítulo 2, a partir do verso 14, diz assim: Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne,
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios e em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atentai às minhas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós com terminado desígnio e presciência de Deus. Na verdade, entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o, portanto, por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Portanto, não era possível que fosse retido por ela, porque a respeito dele, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Jesus Cristo, a quem foi deixado a morte, nem seu corpo experimentou corrupção. Este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certo, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo estas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram: Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortou-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia, quase 3.000 pessoas. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, rogamos a Ti neste momento.
que a tua palavra, que é inerrante, que é infalível, é inspirada, que essa palavra, Senhor, possa falar aos nossos corações. Ó Deus, nos faz compreender, nos faz, ó Deus, enxergar as verdades desse texto de maneira que ela seja aplicada a nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, e o teu nome seja exaltado e glorificado. Amém? Irmãos, nos nossos dias, nós temos percebido que, por muitas vezes, os nossos cultos têm sido recheados, enxertados de muitas programações. São muitas oportunidades, são muitas cantorias, são muitas danças. Mas o que é mais interessante é que parece que, ao longo dos últimos anos, aquilo que praticamente inicia a igreja com o enchimento do Espírito via aos discípulos e promove então uma pregação, e não só essa, pois o livro de Atos nós temos mais de 20 pregações. É recheada, 25% do texto de Atos é formada por sermões, por pregações, pregações do apóstolo Pedro, pregações do apóstolo Paulo. E parece que nos nossos dias, irmãos, aquilo que deveria ser o momento mais precioso, aquilo que deveria ser o momento de primazia, aquilo que deveria ser a exposição da palavra, nos últimos dias tem se deixado 10, 15 minutos para uma reflexão. Na verdade, por muitas vezes, têm sido motivados por uma teologia fraca, motivados então por uma psicologia que amasseia a nossa alma, que faz com que nosso ego seja, calorado, e diga para nós que nós vamos ter boas vontades, que nós vamos receber bênçãos, e que nós venhamos sair desse culto assim como que uma alma bem leve, sem receber as verdadeiras lições da palavra, onde ela nos acusa de que somos pecadores, de que precisamos da graça, que sem Ele nós não conseguimos nada. Somos hoje tão acostumados, irmãos, a não ouvir a palavra, que quando o pastor passa de 30 minutos, parece que as cadeiras começam a se mexer, porque há uma agonia, porque ouvir um pastor falar 1 hora já é muito tempo. Ao pensar nisso, percebemos que esse texto não reflete na íntegra, de uma forma ipsilíteris, ou de uma forma completa, o texto ou a pregação do apóstolo Pedro. É claro que 3 minutos não foi suficiente para expor todas as verdades que Pedro falou aqui. É claro que esse texto aqui, escrito por Lucas, ele mostra os pontos principais da pregação do apóstolo Pedro. É tanto que no final ele vai dizer assim: e eles o continuou os exortando. Não daria então para um sermão tão claro como esse ter sido pregado em apenas 3 minutos, em alguém que estava cheio do Espírito Santo naquele momento, com tanta ousadia para pregar para uma multidão de quase 1 milhão de pessoas. E mais interessante, o milagre acontecendo quando um homem fala e 19 nações escuta ele falando em sua própria língua nativa. É interessante, irmãos, perceber como que nos nossos dias nós não estamos mais dando tanta valia à importância da pregação. E quando, irmãos, frequentamos ou estamos assim, sem validar verdadeiramente a importância da pregação, nós participamos necessariamente de uma igreja que não está sadia. Porque quando nós não conhecemos as Escrituras por meio da pregação e dos estudos, nós temos uma igreja fraca, uma igreja que não conhece as Escrituras, é uma igreja movida por heresias ou até mesmo por experiências. Mas a nossa regra de fé é clara: santas as Escrituras são estas palavras inerrantes, e é nela que nós temos que estar firmadas. Olhando para isso, irmãos, nós começamos então a perceber
que esse discurso do apóstolo Pedro, ele inicia valorizando a importância da pregação. E para começar este sermão, não poderia dizer que nos nossos dias precisamos voltar a esta prática, e aqui eu chamo até de apologética, de forma, irmãos, tão necessária que precisamos defender a causa, não somente a causa da pregação, mas também a causa do Evangelho. Pois neste momento o apóstolo Pedro se levanta de uma forma de defesa. A sua primeira explicação, a sua primeira chamada de atenção, se você perceber, há 3 chamadas de atenção aqui, claramente e com as suas divisões de texto. Ele diz: varões judeus, varões israelitas, irmãos, 3 chamadas de atenção para mostrar então suas explicações. E a primeira explicação deles é uma defesa, quando ele diz: vocês não estão entendendo isso aqui não? Mas eu quero, em primeiro lugar, dizer que vocês estão dizendo que nós estamos embriagados, esse não é o costume nosso. A 3ª hora do dia era aproximadamente 8, 9 horas da manhã. E não era de costume de um judeu já estar embriagado nesse momento. Se assim o tivesse, estaria para depois da noite. Então ele começa a mostrar o que realmente está acontecendo naquele momento. Então ele abre os olhos de toda aquela multidão para dizer: vocês não estão entendendo, mas eu quero mostrar para vocês que o que está acontecendo aqui agora é uma profecia cumprida. O que está acontecendo aqui agora é algo que no passado o profeta Joel profetizou e que agora está se cumprindo na nova aliança, nessa nova dispensação. Enquanto Cristo foi assunto ao céu, o Espírito Santo foi derramado, e assim eu quero dizer para vocês, e o interessante demais, irmãos, é que quando nós lemos o texto de Joel, Joel vai então ler, vai falar que acontecerá então naqueles dias, e a leitura então do apóstolo Pedro acontece agora. Ele então tem de imediata ação, e aí o Lucas escreve essa ação clara dizendo: é hoje que se cumpre a profecia. Isso nos deixa claro, irmãos, que, como falei semana passada, não tem um caráter de modo repetitivo. Se já é uma profecia cumprida no tempo e no espaço e na história, não é mais um caráter que pode se repetir. Podemos então ser avivados e clamar por novos avivamentos, onde podemos orar, ser movidos pelo Espírito, para então fazer mais testemunhas, mais discípulos, pregar mais e valorizar mais as Escrituras. Mas esse momento de forma cumprida, esse momento já aconteceu. De modo que, irmãos, ele deixa claro em sua primeira instância, e a sua fala é atestada com a profecia. Isso me chama muito a atenção, irmãos, porque toda a fala do apóstolo Pedro nesse momento não é uma fala solta, não é uma fala no vácuo, não é uma fala sem fundamentos, como por muitas vezes nós chegamos a ouvir muitas pregações onde alguém pega um texto, lê um versículo, fecha a Bíblia e conta uma história por quase 2 horas. O apóstolo Pedro, então, ele diz: o que está acontecendo é algo que está se cumprindo por uma profecia bíblica. E ele não diz: olha, assim, assado, não. A profecia diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito. Ele diz a sua base, do mesmo jeito que ele vai falar com a boca de Davi, usando então o Salmo 96 e o Salmo 110, ele não diz palavras soltas, ele usa as Escrituras. Isso, irmãos, é muito, mas muito importante para nós, quando olhamos para os nossos dias, e por muitas vezes voltados para uma vida religiosa, moldadas não pelas Escrituras, mas pelo que eu acho que é certo, pelo que fulano ou beltrano falou. A minha vida não pode estar baseada em histórias de carochinhas e nem porque fulano ou beltrano falou. A minha vida precisa estar pautada, fortalecida, edificada nas Escrituras.
mesmo que essas escrituras venham de encontro ao que você gostaria de fazer. Porque essa palavra, ela vai nos orientar em todas as circunstâncias. Esta palavra, ela vai ditar as regras, as formas, as condutas, os relacionamentos. Ela vai nos orientar. E por muitas vezes, irmãos, nós, no calor das nossas emoções, nós dizemos assim, eu quero fazer assim porque eu quero. E de certos momentos a Bíblia diz que nós não podemos fazer isso. E aí nós erramos por não ouvir e não ceder aos conselhos das Escrituras. E infelizmente, irmãos, nós temos vivido uma época em que muitos não estão fortalecidos, edificados, arraigados nas Escrituras e estão vivendo conforme o que querem e vivendo ao seu bel prazer. O interessante, irmãos, é que viver a sua própria vontade é a descrição que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, fala daqueles que não querem adorar a Deus. Vivem por suas próprias contas. O resultado de viver por suas próprias contas é uma vida separada de Deus. Não é uma vida abençoada, salva e guiada por Deus. Mas parece que tem muitas pessoas que agora, dentro das igrejas ditas evangélicas, querem viver dessa forma, vivendo com suas próprias vontades dentro da igreja. Não querem mais se submeter, se render à verdade absoluta das nossas vidas, as Escrituras. E quando eu olho para esse homem pregando com base clara nas Escrituras, isso é fundamental para as nossas vidas. Se você não está vivendo as Escrituras, você está vivendo conforme a sua própria vontade. E viver conforme a sua própria vontade é viver fora da graça de Deus. Talvez você entendeu que o Senhor é Deus da tua vida. Talvez até compreendeu a verdade que Ele é o único e suficiente Salvador da tua vida. Mas se você não se render e viver conforme estas Escrituras, talvez você não tenha se convertido de verdade. Talvez você não tenha sido salvo ainda, se rendido totalmente. E é o momento de nós refletirmos. Pois essa realidade é a realidade destes homens que estão a ouvir a pregação de Pedro. Homens que, descritos nesse texto, são homens piedosos. A palavra piedade, a palavra grega eusebeia, traz então, na verdade, um sentido de vida religiosa. E o apóstolo, ele traz exatamente essa ideia. Lucas traz a ideia de que esses homens religiosos, na sua prática de religiosidade, estavam agora cumprindo suas obrigações, participar da festa. E nesse cumprimento das suas obrigações religiosas, o apóstolo Pedro se levanta e olha para eles e começa então a pregar. E no fim dessa pregação, ele diz, nós queremos nos converter. Homens que estavam vivendo de forma religiosa, mas não tinham encontrado o Senhor, o Todo-Poderoso, o Cristo ressurreto, e tinha crido nele como o único e suficiente Salvador. Esse texto continua. A segunda parte desse texto vai então a partir do verso 22, que diz assim: varões israelitas, atentai a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, com os quais Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. O interessante agora, irmãos, que após a explicação e a base do que estava acontecendo, dada pelo apóstolo Pedro, Pedro agora ministra um sermão cristológico. A centralidade agora do texto está agora na pessoa de Cristo. Não é para massagear agora o ego daqueles homens religiosos.
Não é para dizer que eles são homens bons, não é para dizer que agora a vida de vocês vai mudar. Não, ele agora apresenta a centralidade de todas as Escrituras. Cristo, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E este mesmo Cristo continua sendo o motivo real de todas as pregações hoje. Se as nossas pregações não são cristológicas, há alguma coisa errada nos púlpitos e nas igrejas. O interessante, irmãos, é que a forma pregada pelo apóstolo Pedro nessa segunda metade, ele vai dizer então que Cristo é o centro dessa história e ainda assim mostra a culpa e o pecado deles. Nesse texto, então, aparece algo que como que um paradoxo, a presciência de Deus e a responsabilidade humana. A soberania de Deus e os seus decretos e a responsabilidade humana. Quando no verso subsequente ele diz, sendo este entregue pelo próprio desígnio de Deus, vós o matastes. O apóstolo Pedro não tem medo de dizer, vocês cometeram este pecado. A culpa é de vocês. Irmãos, falar de pecado nos nossos dias é dizer para uma igreja vazia, é falar para quem não quer ouvir. Falar de pecado não atrai público. Dizer verdades que nos confrontam, mostrar para nós que nós somos pecadores e que sem Ele, irmãos, nós não merecemos nada, de que sem Ele nós não temos a total realidade espiritual do Senhor, de que sem Ele nós somos condenados ao inferno, de que sem Ele, irmãos, nós não temos nenhuma noção nas nossas vidas. Irmãos, dizer estas verdades em um mundo totalmente capitalista, centrado no homem, onde o homem hoje está nas igrejas pelo seu próprio prazer e por status, para apenas dizer assim, eu estou aqui, mas não se meta na minha vida. Eu estou aqui, mas eu quero viver como eu quero. Falar, irmãos, de pecado hoje é dizer, sai da igreja. Dá coceira nos ouvidos. Não atrai públicos. Mas quando eu olho para o primeiro sermão, após o enchimento do Espírito Santo, o que eu percebo é um sermão baseado nas Escrituras, um sermão centrado em Cristo e um sermão que acusa pecado. Se esse então é o padrão dado por Deus para as nossas vidas, como então eu posso fazer um sermão diferente? Não há. Esse texto é claro, irmãos, e mostra essa ação clara, mesmo mediante as circunstâncias que nós não entendemos. O Senhor é claro nesse momento. Precisamos então de sermões que nos exponham Cristo, e a centralidade não só da pregação, mas de todo o culto é adorar ao Todo-Poderoso, o Senhor das nossas vidas, Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou para nos garantir a nossa vida eterna, tanto nas pregações, mostrando essa boa nova do Evangelho, quanto também nos momentos de pregação, apontar para nós que nós somos pecadores e que estamos errando. Precisamos prestar atenção nisso. Porque por muitas vezes, irmãos, nós estamos negligenciando ouvir as verdades do Senhor. Mas esse texto nos chama a atenção para mais uma coisa. Esse texto nos chama a atenção para que aquilo que foi dado nesse momento parece que foi colocado de lado. Preste atenção. A descida do Espírito Santo é a profecia cumprida.
E preste atenção, aquilo que parecia ser agora o ato da evidência, de estar em destaque, quem deveria estar em destaque agora? O Espírito Santo. Mas preste atenção, o apóstolo Pedro, quando se levanta, ele vai dizer, Cristo, ele vai voltar toda a glória para Cristo. Se cumprindo então aquilo que ele disse lá em João capítulo 15, 16, quando ele vier, ele irá me glorificar. Aí, preste atenção, o que é que acontece nos nossos dias? Se eu vejo hoje, nesse momento, no momento da descida do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo se colocando no lugar para dar glória a Cristo, nós hoje temos feito o contrário. Nós estamos colocando Cristo de lado e dando ênfase ao Espírito Santo. Mas espera aí, isso é a versão bíblica? Se eu vejo nesse momento, em primeiro lugar, quando o próprio Cristo disse, olha, quando Ele vier, Ele irá me glorificar. E quando Ele vem, o sermão, a vida, vai então agora, todos os atos do Espírito Santo, em todo o livro de Atos, vai apontar a glória para Cristo. Nesse momento, a centralidade daquele momento é Cristo. O Espírito Santo agora está dando glória a Cristo, por meio das ações e do seu enchimento na vida dos discípulos. E Cristo, o Todo-Poderoso, está sendo glorificado. Essa foi a função dada ao Espírito Santo. Mas nós parecemos, irmãos, que compreendemos o contrário. E hoje temos dado muito mais ênfase ao Espírito Santo do que ao próprio Cristo. Por quê? Talvez porque, irmãos, nós não queremos fazer o que o Espírito Santo quer. Porque se nós fizéssemos o que o Espírito Santo quer, nós nos voltaríamos para as Escrituras e dávamos glória a Cristo. Então, como nós não queremos fazer o que o Espírito Santo quer, nós damos ênfase ao Espírito Santo e fazemos a operação de milagres. Nós fizemos a operação de experiências. Nós damos ênfase ao homem, nós damos ênfase à nossa vontade. Mas não é o foco do Espírito, pois o foco do Espírito é dar glória a Cristo. Sabe, irmãos, uma coisa que é clara nesse texto e que por muitas vezes nós passamos despercebidos. Então preste atenção na linha de raciocínio quando eu percebo que neste primeiro sermão a base das Escrituras, a base da pregação é a palavra de Deus. Em segundo lugar, eu percebo que o foco do sermão é Cristo. A glória é dada a Cristo. O Espírito Santo agora, ele é voltado a dar glória a Cristo. Mas preste atenção em uma coisa a mais. O apóstolo Pedro, irmãos, se nós olhássemos agora, há 15 dias atrás, há 50 dias atrás, na verdade, 50 dias atrás, eu digo, no fato histórico, ele estava, sabe o que é que ele estava fazendo? Ele estava, eu não conheço Cristo. Há 50 dias atrás, desse momento, deste homem que estava se levantando para defender, para pregar, para exaltar a Cristo, 50 dias atrás, ele estava dizendo, eu não conheço este. Eu não conheço. Negou Cristo por 3 vezes. Quando Cristo então é ressurreto, Cristo vai ao próprio Pedro e diz, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. O Pedro que estava acuado, o Pedro que estava, longe, ele então entende a sua responsabilidade e agora com mais sabedoria, com mais maturidade, ele volta agora para cumprir aquilo que Deus determinou para ele. Ser pescador de homens. Isso me chama a atenção, irmãos, porque independente da pessoa, Deus nos chama para pregar.
E é exatamente isso que é claro nesse texto agora, que a profecia é agora universal. Quando a profecia é dado nesse texto, quando ele diz assim, e eles profetizarão, e é clara a ação dada aqui de uma forma para todas as pessoas. De modo, então, irmãos, que assim como o sacerdócio é universal, a profecia no ato agora, em comparação com Atos capítulo 1, versículo 8, é chamada para testemunhar. Então, essa profecia agora se cumpre nas nossas vidas para todos os crentes também pregarem o Evangelho. Não necessariamente como aqui estou, mas na vida cotidiana, pregar o Evangelho com a sua vida, falando de Cristo, conhecendo as Escrituras. E o apóstolo Pedro, irmãos, se levanta com ousadia para pregar a palavra. O resultado disso, o resultado dessa pregação, é que me chama a atenção. Pois, como falei, o texto diz que homens piedosos, religiosos, estavam agora a ouvir a mensagem. Esses mesmos homens, quando viram o milagre de homens falando nas suas línguas maternas, eu falei agora do milagre. O milagre, então, chama a atenção para a pregação. O milagre não pode ofuscar a pregação. Então o apóstolo Pedro se levanta e prega, e quando Pedro, ele então expõe Cristo, quando Pedro expõe a palavra, quando Pedro aponta o pecado deles, quando Pedro explica que vocês foram culpados, eles respondem à pregação de forma diferente e diz, ei, compungiu-se-lhes o coração. Eles dizem, ei, o que faremos? Não é mais, eles estão bêbados. Agora, a resposta é, o que faremos? Milagres não convencem um homem do pecado, da justiça e do juízo. Milagres não é evangelho. A pregação da palavra é a boa nova do Evangelho. E quando a palavra é pregada, o Espírito Santo age, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, irmãos, nós não podemos ofuscar a pregação da palavra. Então ele diz, arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus. E então houve um acréscimo naqueles dias de quase 3.000 pessoas. Irmãos, ao olhar para esse texto, nós precisamos refletir sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida cristã religiosa. Será que a sua vida está pautada pelas Escrituras de verdade? Será que você tem feito de tudo para conhecer as Escrituras? Será que você está tendo oportunidade na tua casa e na tua igreja de ler, conhecer e estudar a palavra de Deus? De saber realmente essa palavra que te alimenta, que te sustenta, que te guia? Será que você tem ouvido sermões onde Cristo é exaltado? Será que a tua vida está exaltando a Cristo? Será que nós, irmãos, estamos vivendo de acordo com que a nossa vida glorifica ao Todo-Poderoso e a Cristo como Cristo ressurreto? Será que nós estamos sendo cheios do Espírito Santo para glorificar a Cristo? E por fim, irmãos, será que nós realmente nos arrependemos? Será que realmente nós nos convertemos? Ou então, irmãos, nos convencemos da verdade? Arrepender-se é mudar de direção. Arrependimento é conversão. É uma nova história.
é uma nova vida, é um novo relacionamento. É algo que então eu me coloco diante do Senhor para então fazer a vontade dEle. Eu queria que você pudesse, nesse momento, refletir sobre isso e dizer a Deus: me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor.